Fala galera, De Leon para mais uma análise e nesse vídeo nós vamos falar sobre o dia seguinte de Cruzeiro e Uberlândia, que é o nosso novo quadro aqui no Conexão 31, onde no dia seguinte a gente fala sobre o jogo, porque uma coisa é você falar na hora do jogo, outra coisa diferente é você falar no pós-jogo, imediatamente. E uma coisa bem diferente é no dia seguinte você analisar e falar sobre o jogo. Então esse quadro nosso aqui se chama No Dia Seguinte. Então a gente vai falar sobre Cruzeiro e Uberlândia. Cruzeiro ganhou de 5-0 do Uberlândia, então fica aqui com a gente. Hoje é 18/1, domingão, hein? Domingão. E a gente vai estar aqui trazendo para vocês as análises, as impressões de jogadores, do jogo coletivo, das falas dos jogadores e do Tite. Então você que não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações e dá um joinha, porque dá moral pro nosso trabalho, valoriza e faz com que a plataforma nos entregue para mais pessoas e isso fortalece demais o nosso trabalho. Então vamos falar aí desse jogo que aconteceu ontem no Mineirão, Cruzeiro e Uberlândia, Cruzeiro ganhando de 5-0, fazendo uma partida muito acima da média, e é importante ressaltar que é sim o Uberlândia, tá gente? Sério, De Leon? É o Uberlândia. Não muda nada. A minha análise em relação ao adversário é sempre a mesma, gente. É sempre a mesma. Por isso que quando perde para Uberlândia, Tombense, Caldense, fala aí qualquer outro time, Vila Nova, RT, tô falando assim, times do interior de Minas. Eu sempre falo, gente, não é para isso tudo. Não é. A análise tem que ser a mesma. A gente tem que olhar o comportamento da equipe em time, em campo. A gente tem que ver coisas centrais do jogo. Porque senão a gente vai no placar de 5-0 e a gente já acha que tá tudo bem. Não é porque ganhou do Uberlândia de 5-0 que tá tudo certo. A equipe tá pronta, agora a gente vai ganhar o Brasileiro, ganhar a Libertadores. Não é isso. Precisamos continuar evoluindo, crescendo e sempre respeitando os processos. Assim também quando não venceu o Pouso Alegre, a gente veio aqui e falou, gente, calma, estamos num processo, estamos evoluindo e não é a equipe titular. Então, uma análise sempre pautada em coisas centrais e que é importante. Então, primeira coisa é falar sobre a fala do Tite. A primeira fala do Tite, ele falou o seguinte: eu pedi um jogo ok, e eles foram lá e me surpreenderam. Fizeram algo acima da média. Por que o Tite pediu um jogo ok? Porque é o primeiro jogo da temporada desses jogadores que estavam voltando de férias, gente. Não está no melhor do seu ritmo, não está na melhor condição de dar um espetáculo, como foi dado ontem. Dele, você tá querendo tirar a alegria do torcedor da vitória, do espetáculo? Não. Eu tô querendo o seguinte, cara, vamos curtir. Foi um espetáculo, foi uma vitória, mas é Uberlândia. É Campeonato Mineiro, não vai mudar nada. Eu fico pensando continuar evoluindo essas ideias e esse desempenho, e lá na frente, no Brasileiro, ter esse desempenho. Ter jogos assim. Na Libertadores, ter jogos assim. Ter desempenho assim. Então, é saber utilizar esse placar e esse desempenho para o objetivo central, que é a Libertadores brasileira, gente. Entendeu? Então, a equipe foi lá e surpreendeu, como o Tite mesmo falou, fez um jogo acima da expectativa, acima do esperado. E, primeira coisa, o jogo coletivo. Cara, que jogo coletivo interessante do Cruzeiro. Mostrando o mesmo nível de jogo coletivo do ano passado. Ou seja, mantivemos. E realmente mostrando que a equipe do Cruzeiro no final do ano, nos últimos 2 meses, novembro e dezembro, ficou muito cansado. O Cruzeiro já não conseguia praticar o mesmo futebol coletivo e intenso que ele teve no primeiro turno do Brasileiro. E hoje, ontem no caso, esses jogadores conseguiram retomar aquele jogo do primeiro turno do Brasileiro do ano passado. Interessante isso, interessante. Como o Cruzeiro nos últimos 2 meses não conseguiu fazer isso.
E ali a gente, dentro desses 2 meses, nós perdemos a Copa do Brasil. Justamente por isso. Então, um jogo coletivo interessante, importante. O Cruzeiro variando o modelo de jogo. Ora, eu sempre vou comparar aqui, tá, gente? Principalmente nesse início, até realmente a gente entrar de fato no trabalho do Tite. Então, ora, o Cruzeiro recuava, atacava os espaços, vertical, pontual, e ora o Cruzeiro posicional. Tocando a bola, girando, envolvendo o adversário com paciência, que aí já é mais o estilo do Tite. Então eu gostei dessa variação, que era uma coisa que faltava no passado do Cruzeiro. O Cruzeiro não conseguia, nesse momento de tocar a bola, ter um pouco mais de paciência e qualidade. Ontem o Cruzeiro mostrou essa capacidade, sem perder aquela verticalidade. Cara, o Caio Jorge parecia que era ano passado. Em alguns momentos falou, mas é o Cruzeiro do ano passado. O Lucas Romero, o Christian, o Matheus Pereira. Falou, velho, peraí, é o Cruzeiro do ano passado? Ou é o Cruzeiro desse ano? Por quê? Porque o Tite, em várias falas dele, ele não foi só ontem que ele falou na coletiva sobre isso. Eu não vou destruir aquilo que vinha sendo bem feito. Eu vou incrementar, eu vou melhorar. E, inclusive, com aquela escalação, ele demonstra, ele manifesta em atitude o seguinte, cara, vamos começar o ano com o time que terminou o ano passado e agora a gente abre a temporada de disputa. Competição interna. E isso eleva o patamar do Cruzeiro, porque vai haver competições internas, isso é bom para o Tite. E aí, gente, pelo amor de Deus, para com esse negócio de torcer para jogador e ter jogador, esse aqui eu gosto mais, esse aqui eu gosto menos, porque eu gosto mais desse aqui, esse aqui tem que jogar. Pelo amor de Deus, parem com isso, cara. A competição, ela é ótima, ela é excelente. Sabe por quê? Porque o Tite não tem um problema, ele tem uma solução na mão. Cara, onde o Gerson vai jogar? Que ótimo. Gente, que lindo, que maravilhoso. É isso. Isso pra você é problema. Mas isso no futebol não é problema. Isso pro Tite, um treinador de Copa do Mundo, de seleção brasileira, acostumado com um nível... Gente, o Tite treinava a seleção, gente. Ele tinha que escolher entre os melhores jogadores. Tinha ótimos jogadores que ficavam no banco. Você acha que isso é problema pro Tite? Isso não é problema pro Tite. Então, não pode ser problema pro torcedor. O torcedor, ele tem que entender isso, cara. Então, não tem que jogar A, B ou C. Vai jogar o melhor e no banco de reserva, nós vamos ter um ótimo reserva para entrar no segundo tempo. Gente, o que faltava ano passado. Então, vai ter uma competição saudável, interna, que vai elevar o nível de execução no primeiro tempo e vai elevar o nível de execução no segundo tempo, que faltou para nós ano passado. Então eu fiquei muito satisfeito com esse nível de jogo coletivo e fiquei muito satisfeito com o nível de jogo também individual, porque o coletivo ele sustenta o jogo individual. E aí eu vou pontuar alguns jogadores aqui. Todo mundo jogou bem, tá, gente? Todo mundo, mas eu preciso pontuar alguns que, primeiro, havia uma desconfiança do torcedor do ano passado para esse ano e também de alguns também pensamos assim, pô, cara, o Gerson vai entrar no lugar de quem? Então vamos lá, primeira coisa, cara, o nível de partida do Jonathan Jesus. Bom, por que é bom? Porque agora a gente entende porque o Tite segurou a contratação de um zagueiro. Porque o Tite chegou no elenco, viu e falou, não, cara, o Jonathan Jesus vai evoluir comigo. O João Marcelo vai evoluir comigo, não precisa gastar dinheiro com um zagueiro. Mas tem que contratar um zagueiro. Gente, a folha salarial do Cruzeiro, ela aumentou. E é importante a gente, como torcedor, também se preocupar com isso e também contribuir com isso. Não é o dinheiro do Pedrinho, o Cruzeiro é do Pedrinho, então o Cruzeiro é bilionário porque o Pedrinho é bilionário. Sim, mas, cara, um pouco de responsabilidade pra todo mundo não faz mal, né? Então o Tite chegou, cara, não precisa de zagueiro. Eu tenho um zagueiro nível seleção que eleva o nível de qualquer um que jogar do lado dele, eu só preciso que o outro do lado esteja num nível, assim, ok. E aí ele olhou pro Jonathan Jesus, pro João Marcelo, e o Tite é um cara que ele estudou muito o Cruzeiro do ano passado, tá? Em várias falas, ele e o filho dele, você percebe que eles estudaram, eles viram vários vídeos do Cruzeiro, tá? Pode ter certeza. E aí não convidaram, não precisa contratar zagueiro. Se for pra gastar, vamos gastar com outra coisa.
E fora os jogadores da base que tem o Bruno Alves, tem o Janderson. Então, Jonathan Jesus, cara, o nível de partida do Lucas Romero, que absurdo, cara. Gente, o que o Lucas Romero tá evoluindo. E ano passado eu falei isso, e teve gente falando, o Lucas Romero sempre jogou pra caramba desse jeito. É esse nível de paixão que cega a gente. O Lucas Romero sempre foi um cara grato ao Cruzeiro, envolvido com as coisas do Cruzeiro, um representante dentro de campo, isso eu não vou tirar dele. Mas o quanto o Lucas Romero evoluiu ano passado com o Leonardo Jardim, ele já virou um jogador de altíssimo nível. Gente, o que o Lucas Romero vai jogar com o Tite, meu Deus do céu. Cara, ele vai melhorar ainda mais. Porque o Lucas Romero, ele tá conseguindo ser um jogador híbrido. Jogadores com o Leonardo Jardim e com o Tite que dá certo. Jogadores híbridos. Que é o quê? No momento defensivo, participa. E, gente, participar é participar mesmo. É marcar mesmo, tá? Não é ficar cerca Lourenço, olhando, fazer sombra, não. Que é o que eu questionava muito o Gabigol. Ah, tá marcando. Não tá, velho. Tá enganando bobo. E eu não me engano, não. Tem que marcar, que é o que o Caio Jorge faz. O Caio Jorge abaixa a linha, vem na linha de marcação e ajuda, incomoda. O cara que tá com a bola tem que driblar o Caio Jorge, porque o Caio Jorge não deixa o cara passar. O Matheus Pereira faz a mesma coisa. O Christian faz a mesma coisa. O Wanderson faz a mesma coisa. O Lucas Romero faz a mesma coisa. E por que eu tô falando do Lucas Romero e às vezes não falei de outros? Porque eu falo no momento que tá com a bola, quando eu falo esses jogadores, é porque eu falo que eles são híbridos. Eles participam muito no momento defensivo. Muito. E se você for, mas é atacante. É extremo pela esquerda, é extremo pela direita. O Matheus Pereira é o 10, é o 10. O Caio Jorge é o centroavante. Na nossa cultura brasileira, que foi construída do futebol da década de 50, 60, 70, que foi passado pelos nossos avós, para os nossos pais e chegou até nós, o camisa 10, o 9, o extremo, eles não têm que marcar. Eles não têm que marcar. Só que o futebol de hoje, de 2026, o futebol moderno, esses caras têm que marcar. Eles têm que participar do momento defensivo para depois, quando retomar a bola, participar do momento ofensivo. E isso, às vezes, é difícil colocar isso na cabeça do torcedor e até mesmo de imprensa, de pessoas que analisam o futebol e dão opinião sobre o futebol. E o Leonardo Jardim chegou ano passado que ensinou muita gente. Muita gente conseguiu virar a chave. Já conseguiu virar a chave. Mas o cara ele tem que participar dos dois momentos. Não dá. Não dá pra você no momento defensivo perder um jogador. Por quê? Porque ele não marca. Cara, quem não pode marcar é só o Cássio. O restante todo mundo tem que marcar. E ofensivamente, o Cruzeiro, vários momentos com 6, 7 jogadores na última linha, no último terço do ataque. Todo mundo defendeu, e no momento de atacar, cara, o Lucas Romero, gente, é o primeiro volante. Teve alguns momentos do jogo que ele tava como o centroavante. O Caio Jorge estava atrás do Lucas Romero. Que loucura! E eficiência e produtividade. O Wanderson ontem fez o primeiro gol dele, parabéns. Sempre foi um cara desse jeito e muito questionado, e às vezes as pessoas não entendiam, mas que bom, parabéns pro Wanderson ontem, fez o seu primeiro gol. Então, gostei muito, cara. Eu citei alguns aqui, gente, não é em detrimento de outros, pelo amor de Deus. Eu tô querendo falar de um ou outro que, às vezes, durante a temporada foi questionado. Jonathan Jesus, o Wanderson. E por que eu falei com o Lucas Romero? Porque me saltou demais essa questão do Lucas Romero, cara. Em alguns momentos, cara, ele era o último avançado. Pisando dentro da área. Você viu um lance que ele teve um lance de pênalti? Cara, ele tava como atacante. Então, isso me saltou os olhos. E o Christian? Pô. Velho, o Christian, eu sou suspeito em falar do Christian. Pra mim, no meu time, o Christian não senta. Mas por que, Denão? Isso desde o ano passado, cara. Pra mim, o Christian... Eu não sei, velho. Eu não sei quem é que vai... Eu não sei quem é que vai sair para o Gerson jogar. E aqui, né, o vídeo é de análise, mas eu tô dando a minha opinião. No meu time ideal, o Christian não é reserva.
É a minha opinião. Aí você tem a sua, o Tite vai ter a dele, o presidente da República vai ter o dele, o professor vai ter o dele, o médico vai ter o dele. Aqui é a minha opinião, tá? E cada um tem a sua. No meu time, não é por causa dos 2 gols de ontem. Não é por causa dos 2 gols de ontem. É porque realmente eu gosto do jeito do Christian jogar futebol. Simples, objetivo, coletivo. É o cara que dá sangue pra todo mundo. Ele, se precisar, ele aqui, ó, toma sangue aqui, ó, todo mundo aqui, ó, toma aqui, ó. Pisa dentro da área, é híbrido, funciona no momento defensivo, funciona no momento coletivo. No meu time, aonde nós vamos colocar o Gerson? Vamos estudar, vamos analisar, vamos ver, inverte o Christian de lado e não sei o que, e papapá, popopô. Mas no meu time, o Christian não é reserva. E eu não tô falando que o Tite vai fazer isso. Eu não tô falando que o Tite tem que fazer isso. Novamente, é a minha opinião e a minha maneira de ver futebol. Ok? Ok? Então, gostei muito do jogo defensivo, do jogo ofensivo. Muita qualidade técnica, cara. Nossa, que nível. E é isso que a gente tem que olhar num jogo desse do Uberlândia e projetar que, à medida que esse time vai evoluindo fisicamente, a técnica ela vai aparecendo mais, ela vai saltando mais. Porque pro pilar técnica aparecer, o pilar físico tem que estar muito bem sustentável. E o Campeonato Mineiro, ele na verdade ele vai ser a pré-temporada, gente. Esse ano não tem pré-temporada, não teve um mês de pré-temporada, 20 dias de pré-temporada. A pré-temporada é o Campeonato Mineiro. Então, à medida que o campeonato vai acontecendo, então vai melhorando, vai treinando, vai jogando, então vai melhorando fisicamente, e aí vai sustentando. Na verdade, eu comecei aqui, né? O pilar físico sustenta o pilar técnico. Porque você pode ser muito técnico. Se você não tem físico para disputar, para chegar na frente, para competir, para vencer os duelos, para sustentar a bola com você, porque o adversário vai vir tentar tomar a bola de você, ele vai no físico roubar a bola de você. Então você tem condição física, você tá bem fisicamente. A sua parte técnica aparece. E ontem a gente já viu um jogo técnico muito acima da média. E aí eu projeto pra frente, Campeonato Brasileiro, Libertadores, que são os objetivos do Cruzeiro. O cara vai melhorar ainda mais. Então eu gostei. Um time com muitas ideias, um time muito criativo, muito criativo. Cara, 1-2, na bola, meio na bola, sabe? Rodando, girando, em alguns momentos reagindo, chamando o adversário, reagindo. Em outros momentos posicionado, trabalhando bola. Então gostei muito dessa questão também. Falei aqui sobre momentos híbridos, jogadores híbridos. E gostei muito das falas do Tite e dos jogadores na zona mista, tá? Gostei muito do filho também do Tite, da fala dele também. Cara, o Tite é muito bom. E eu falei, assim que o Tite foi contratado, eu falei isso. Gente, não podemos cair na pilha de falas da imprensa do Rio, principalmente, porque a imprensa de São Paulo gosta do Tite. Perceba que no Flamengo, se você não vencer, não ganhar campeonatos, o cara é execrado. Ele é demitido. E ninguém analisa se o cara fez um bom trabalho. Ninguém analisa o trabalho em si, o contexto em si. E eu comparei muito com o trabalho do Leonardo Jardim. Falei, gente, o Leonardo Jardim ganhou o campeonato? O Cruzeiro perdeu uma Copa do Brasil que estava na mão. Por um erro, até eu acho, do Leonardo Jardim. Ele contribuiu com isso. Quando ele falou que ele ia sair antes. Eu acho que ele deveria ter administrado melhor aquilo com o Pedrinho. Não sei o que aconteceu e também não quero saber, já passou. Só tô trazendo a pauta para vocês entenderem que o Cruzeiro perdeu uma Copa do Brasil que estava ganha. E mesmo assim, eu não falo que o Leonardo Jardim é um treinador ruim. Pelo contrário, excelente treinador, talvez o melhor que nós tivemos nos últimos anos. Implantou filosofias e comportamentos dentro do Cruzeiro, formas de jogar, que aí agora a gente vai colher. O Tite tá colhendo.
eu vejo, não nesse sentido de filosofia, de implantar as coisas no Flamengo, mas o Tite fazia um bom trabalho no Flamengo até a queda da Libertadores. Aí ele caiu na Libertadores. Péssimo, vai ser demitido. E ali todo mundo começou a falar, o Tite é ruim, o Tite é ruim, o Tite é ruim. E ali eu fui analisar os números do Tite. Cara, o Tite foi demitido no Flamengo com 69% de aproveitamento. 69% de aproveitamento. Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, os caras. Que inclusive o Felipe Luiz, que assumiu, foi campeão da Copa do Brasil na sequência. Porque no Flamengo é assim. E aí o Tite veio pro Cruzeiro, nós vamos falar de Cruzeiro, problema do Flamengo. A galera continuou repetindo a opinião porque o torcedor e o consumidor nas redes sociais, ele hackeia uma informação. Ele não analisa, ele não estuda, ele não se aprofunda. O porquê que estão falando isso? Não. Falou isso, ele vai lá, hackeia. Aí 1 falou, 2 falou, 3 falou, 4 falou, 5 falou, pronto. Se torna uma verdade, porque as pessoas, elas hackeiam a informação. Eles deveriam questionar a informação. O Tite é ruim. Por quê? Primeira coisa que você tem que fazer. Por quê? Depois do porquê, vou mergulhar dentro do porquê. Então vou ver um outro vídeo, vou pesquisar uma outra coisa aqui. Quais foram os números do Tite? Por que que o Tite saiu? Como foi a trajetória do Tite no clube tal que eles estão falando que é ruim? E aí foi o que eu fiz. Porque se você fala também, cara, eu não sou um exímio estudioso do trabalho do Tite, não. Mas eu acompanho futebol de forma geral, então eu tinha uma ideia e eu fui analisar. Pô, cara, o cara treinar a seleção brasileira, a maior seleção do mundo. É a maior seleção do mundo. É a maior seleção do mundo. Isso não é falácia, não é repetição, não é opinião. É a maior seleção do mundo. É a única que é pentacampeã. E é isso. E o cara treinou essa seleção por 2 Copas do Mundo. Não, esse cara é ruim. Cara, é a gente chamar todo mundo que está em volta desse processo de incompetente. A gente tá de... É palhaçada, cara. Eu me achar mais inteligente, mais competente que todo... Não, porque o problema de hoje é que a internet, ela dá voz pra todo mundo. Só que ela não dá direito a gente ser idiota. Ou de se achar melhor que todo mundo. Ou se achar melhor que um grupo de pessoas que às vezes tá tomando aquelas decisões ali. Eu não vou ter essa audácia. Cara, não, deixa eu entender que... Não, o cara é bom. Quando ele foi demitido do Flamengo, ele foi demitido porque no contexto do Flamengo... Se não ganhar campeonato, é ruim. Inclusive com o Felipe Luiz ano passado. 2 meses antes de acabar o ano, gente, o Felipe Luiz era questionado. Só terminou o ano naquela condição de renovar e ele fez certinho porque ele era ruim até 2 meses atrás. Tem que pedir salário alto mesmo, porque ele era ruim. E se ele não ganhar esse ano, mandam ele embora. Então ele tem que se valorizar mesmo, ele tem que pensar nele individualmente. Porque o torcedor e a imprensa depois não vai lembrar. Ele era ruim. Então o Tite era a mesma coisa. Então o Tite vem pro Cruzeiro. Cara, bom treinador, tá? Sabe trabalhar, sabe montar boas equipes. É um cara excelente em gestão de pessoas e de grupo. E a gente já tá começando a perceber. Na última entrevista chamou o Wesley Carvalho para participar da coletiva, responder questões. Tá muito participativo. Cara, coloca o filho dele ali. Cara, ele não... Você vê que o Tite, ele não tem vaidade de ser o centro das atenções. Cara, joga pro grupo tudo que tá acontecendo. Lembra do trabalho do Leonardo Jardim. Cara, o trabalho no passado foi muito bem feito. Cara, ele poderia agora ali... Tá vendo o que eu tô fazendo? Olha o que eu fiz aqui, ó. Vocês viram aqui hoje, né? E é isso, é o meu trabalho. Não. Cara, já vem sendo bem feito. Estrutura do Cruzeiro. Cara, vai vencer comigo ou sem mim aqui. Vai vencer. Porque o caminho que o Cruzeiro tá trilhando é um caminho de vitórias, de conquistas. Você percebe que não tem vaidade de chamar pro eu, pra mim. Ele não tem preocupação em dividir com outros jogadores, em falar do Leonardo Jardim. Cara, Tite. Ah, o Tite vai chegar aqui e vai destruir tudo que o Leonardo Jardim fez. Não. Tá dando continuidade, tá evoluindo, né?
O Tite tá procurando evoluir o que já era bom. Cara, vou só dar uma incrementadinha aqui. Cara, qual foi o elenco que terminou ano passado titular? Ele buscou o Wanderson. Cara, quem foi titular 90% dos jogos, 85% dos jogos? O Wanderson. Então, pera aí, tá bem fisicamente? Tá, então o Wanderson vai voltar como titular. Mas o William, porque o William, ele gosta do Fagner. E ontem eu falei isso no programa Conexão 31. Eu falei, cara, ele vai começar com o William. Ele vai começar, porque ele é um gestor de pessoas. Ele é um gestor de elenco. Então, de forma geral, gostei muito, tá? E é uma vitória que dá confiança. E principalmente, é contra o Uberlândia, contra o Uberlândia, nada mudou, tá, gente? Se ganha, não tá tudo certo, não tá tudo errado. Se perdesse também, não seria assim também. Mas a confiança pra quem? Confiança pro torcedor. Essa vitória, ela é mais importante pro torcedor do que pro próprio trabalho em si. Porque os caras sabem o que eles estão fazendo lá dentro da toca. Os caras estão vendo, eles estão no dia a dia, eles estão experimentando. E é importante, porque o torcedor é quem vai para as redes sociais e bota lenha na fogueira. E incendeia. E aí, a imprensa, ela vende clique. Os caras, eles vendem, gente. Eles se alimentam disso. Os caras têm família para sustentar. E aí eu entendo, tá? Poxa, esses jornalistas, essa imprensa... Cara, antigamente vendia jornal impresso. Hoje vende clique. Eu não sou a favor de tudo pelo clique, não sou a favor. Cara, mas o algoritmo, você tem que colocar frases que saltem os olhos das pessoas. E às vezes essas frases numa derrota é de um jeito. Essas frases numa vitória é de outro jeito, mas sempre no intuito de clicar. As pessoas têm que ver a frase inicial e clicar. Seja no YouTube, seja no site, seja no blog, sei lá. Seja no Instagram. A frase ali, ela tem que saltar os olhos e tem que criar desejo na pessoa de clicar. Então, o torcedor, ele vem e clica e consome, seja na vitória ou seja na derrota, cada um por um lado. Então, essa vitória, ela é importante porque ela traz confiança para o torcedor. Ela traz paz para o torcedor. Esse nível de atuação traz paz e confiança para o torcedor. E não é que o Tite é bom, cara? E não é que o De Leon falou lá no vídeo, lá no início, assim que o Tite foi anunciado, eu vi que enxurrada de palavras negativas. E não é que o De Leon falou que o Tite realmente é bom? E que tem que deixar o Tite trabalhar? Que independente de Leonardo Jardim e Tite, o trabalho do Cruzeiro vem sendo bem feito. Pro Pedrinho, o investimento na estrutura, na toca, que o elenco se reforçou. E é isso. Galera, eu vou ficando por aqui. Você que não me segue nas redes sociais, Diego De Leon OFC e Conexão 31, me siga lá. Você que não deu joinha, dá o joinha, cara. Dá moral pra nós, cara. Fortalece demais o nosso trabalho. Ative o sininho e se inscreva no canal. E eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.